Vamos com tudo então. Vamos embora. Bom, primeiro, não preciso ler nada, pô. te agradecer aí por ter aceito esse convite. Eu sei que para mim é uma grande referência do jiu-jitsu, né? Uma arte marcial que fez parte da minha vida de uma maneira muito intensa, né? E, enfim, me ligou a muitas coisas. E hoje eu tenho, inclusive, um projeto que eu nunca pensei em ter, mas eu acho que você foi um dos caras que me inspirou a fazer isso acontecer de alguma forma. Então, assim, muito grato, muito obrigado por você estar disponibilizando esse tempo e essa energia aqui comigo. E obrigado pela confiança também, que eu acho, inclusive tenho falado isso um pouco nas conversas, é uma coisa da nossa comunidade, né? A comunidade do jiu-jitsu, de certa forma, ela gera um pouco, né? Acho que é um dos princípios, né, que a arte marcial nos dá, é justamente a confiança, né? Eu que te agradeço aí, André, pelo convite, cara, de participar desse teu projeto aí, de alguma maneira poder contribuir com a tua audiência aí e compartilhar um pouquinho do como eu entendo, como eu vejo a questão do jiu-jitsu. Você tocou esse ponto aí da confiança da comunidade. Eu não sei se a gente está exatamente nesse nível, né, desejável. Eu acho que é uma busca, né? As pessoas têm que... Eu defendo que as pessoas cada vez mais se ajudem e compartilhem as boas práticas, porque acho que a gente já está muito longe do ideal, do potencial que o jiu-jitsu tem em transformar a vida das pessoas, né? Então, acho que a gente tinha que se esmerar um pouco mais e cada um pensar um pouco menos no seu próprio umbigo e mais no todo, né? Mas a gente está no caminho, acho que está melhorando. É verdade. Eu gosto de olhar, eu até falo, isso é uma frase que eu repito, que eu gosto de olhar para as coisas positivas, né? Eu acho que tudo tem um pouco do negativo e o positivo. Eu tento focar um pouquinho mais no positivo. É lógico que quando a gente olha e a gente sabe da capacidade, né, como você está falando, que a gente tem, né, de nos unir mais, né, de nos ajudar. Eu acho que você está numa missão incrível, né? Tive conversando com o Rickson também recentemente, e uma missão também que ele está muito nobre, né, de poder, nesse momento, com todo o seu conhecimento, passar um pouco isso para as pessoas de maneira muito aberta, muito transparente, né? Então acho que passar por essa jornada de vida numa missão nobre dessa, realmente é algo assim, né, para se inspirar. Como eu falei, você foi uma inspiração para mim também fazer um pouquinho disso aqui dentro das minhas limitações, né? É muito motivador, na verdade, né, cara? Eu acho que essa questão do compartilhamento é algo que a gente aprende, e muitas vezes a gente não atenta, né? Mas a gente aprende dentro do próprio jiu-jitsu, dentro da arte marcial. Você compartilhar conhecimento com os teus companheiros de treino, isso te permite evoluir, né? Tem um exemplo que eu costumo dar, que se eu treino com você todo dia e você me pega na mesma chave de braço, e você não me ensina, eu continuo perdendo, você continua com a sensação de que você está muito bem, porque você está me ganhando todo dia, mas também você não está saindo do lugar, né? Quando você me ensina a como me defender daquele seu melhor ataque, você automaticamente me melhora e se obriga a se desenvolver para um novo caminho. Então você vai ter que achar uma outra forma de me ganhar agora, que não mais aquela que você já me ensinou em como me defender. E quando você faz um compartilhamento de conhecimento, é muito importante se entender que não é um jogo de soma zero, né? Quando eu compartilho alguma coisa que eu sei, isso não diminui meu conhecimento. Muito pelo contrário, isso me provoca a conhecer mais. Sim. E as pessoas tendem a tentar preservar o conhecimento só para que elas possam ganhar uma vantagem momentânea. E eu acho que isso é uma armadilha muito perigosa, entendeu? Que nivela todo mundo por baixo, ao invés de... E eu acho que isso está muito inserido, tá, na cultura do jiu-jitsu, de certa maneira. Os dois lados, tanto o lado do compartilhamento com os seus, quanto o não compartilhamento com os outros, né, que eram tidos como rivais e adversários e tal. Então, acho que
isso tem mudado e eu acho que isso é uma grande evolução para a nossa comunidade como um todo. Legal. Até falando um pouco, né, acho fazendo um gancho até com o início aqui da conversa, né, que geralmente eu até pergunto um pouco do início, né, o início da jornada, e você foi um cara que atravessou algumas gerações, né, começou muito cedo e acho que viu o jiu-jitsu se transformando. Acho que na época que você começou, o jiu-jitsu era uma coisa assim muito pouco conhecida, né? O que te conectou o jiu-jitsu? O que fez você iniciar, né? Já que era uma coisa que poucos conheciam. Então, cara, eu sou do Rio de Janeiro e, obviamente, que no Rio de Janeiro o jiu-jitsu já tinha um destaque, né? A família Gracie estava toda lá, já existia uma história em torno do jiu-jitsu. Eu tinha 13 anos de idade e eu queria aprender uma defesa pessoal, né, cara? Aquele momento que você está desgarrando ali da proteção dos pais, está andando na rua. A gente vivia numa época onde andar na rua e andar em qualquer lugar era uma coisa tranquila, né, até certo ponto. Mas eu queria, enfim, aprender a me defender. E o jiu-jitsu era a forma mais eficiente, né, divulgada aí pela família e tal. E eu entrei por esse caminho que eu acho que, de certa forma, ele é o caminho mais tradicional, né? Você buscar a arte marcial como uma forma de defesa. O que vai vir depois, o que você vai aprender, as coisas que você vai se desenvolver ali dentro, né? Enfim, é óbvio que a arte marcial tem muito mais sabedoria envolvida do que simplesmente você ser capaz de se defender. Mas o início, como acho que a maioria das pessoas do meu, também foi em busca da defesa pessoal. Né? Legal. E você imaginou que você ia trabalhar, ou seja, ia viver disso? Né? Acho que desde o iníciozinho você sentiu que era uma coisa que realmente você ia levar para o resto da sua vida? Olha, cara, eu tenho uma conversa que eu gosto de contar. Eu sei exatamente o dia que eu decidi que eu ia viver de jiu-jitsu. Eu tinha 15 anos de idade. Eu estava numa conversa, na verdade, eu estava de papagaio de pirata numa conversa do meu pai com meu irmão. Meu irmão tinha entrado para engenharia na PUC. Eles estavam conversando sobre o futuro, sobre trabalho, sobre o mercado de trabalho e tal. E aí meu pai, na determinada hora, virou para mim e falou: e você, vai fazer o quê quando você crescer? Eu falei: jiu-jitsu. Ele falou: como? Ele pensando qual é a faculdade, né? Era outra, a expectativa dele era uma outra resposta. E eu falei: não, vou fazer jiu-jitsu. Ele falou: bom, mas você sabe o tamanho do mercado do jiu-jitsu? Eu falei: pô, não. Ele falou: é muito pequeno. Tem muito pouca oportunidade. Você acha que você pode ser bom o suficiente para se destacar ao ponto de se sobressair ali no mercado tão pequeno? Porque se você for advogado, médico, o que for, você tem um mercado muito mais amplo, quer dizer. Então, mas se você acha que você pode ser bom e é o que você gosta de fazer, não tem nenhum problema. Então, eu cresci com essa história, né, cara? Assim, eu preciso ser bom o suficiente para me destacar num mercado que é muito pequeno. E eu fui vendo que, de fato, era muito pequeno, né? Eu ia para um campeonato, os grandes campeonatos da época, eu conhecia todos os atletas. Não é que eu conhecia do peso galo faixa azul até o absoluto faixa preta. Eu sabia todo mundo quem era quem, de onde era, como lutava, né? Então, era um mercado realmente muito pequeno, mas eu sempre cresci com essa preocupação. E eu fui vendo que existiam realmente oportunidades ali. Eu gostava do lifestyle que o jiu-jitsu proporcionava para o meu professor, o Jacaré, a forma como ele levava a vida. E aquilo para mim era bom, né? Eu era muito novo. Conforme você vai ficando um pouco mais velho, você vai tendo outros objetivos. E eu fui descobrindo outras possibilidades dentro do jiu-jitsu também, para que eu pudesse ter a condição de vida que eu gostaria de ter, entendeu? Legal. E você foi um cara que se colocou, né? E você fala disso, algumas falas suas assim que foram marcantes. Você fala de sair da zona de conforto. Eu acho que você fez isso até bem cedo, né? Lembro muito bem. Eu acho que talvez tenha sido, não sei se o primeiro, mas um dos primeiros contatos
que eu tive com o jiu-jitsu, né, assim, de ver e ler, porque eu estava lendo uma revista Trip, inclusive eu fiz um podcast com o Paulo Lima também, antes do nosso aqui, e também é um cara que me inspirou muito em muitas coisas, e eu lembro, né, daquele Vale Tudo, ia rolar luta livre, né, e o jiu-jitsu. E aquilo ali para mim marcou muito, né, e de certa forma você já estava se jogando ali num terreno muito desconhecido na época, né? Porque é aquilo que a gente falou, não tinha tanto essa troca, né? A gente não sabia muito o que ia vir pela frente, né? Cara, a questão do Vale Tudo, assim, eu fui criado no jiu-jitsu ouvindo as histórias. Tinham poucos campeonatos, né? Antes da minha geração, tinham pouquíssimos. A minha teve poucos, né? Se comparado a hoje, pô, brincadeira. A gente disputava 3 campeonatos por ano, 4. Pra você ter uma noção, a IBJJF 2019, só ela realizou 118 campeonatos em 80 países. É um negócio que a gente não conseguiria imaginar, né, naquela época onde isso poderia ir. Então era muito pequeno ali o mercado de campeonatos de jiu-jitsu, principalmente. Então, antes de mim, menos ainda. Então, eu fui criado escutando histórias dos caras que defenderam a bandeira do jiu-jitsu, que defendiam a tradição do jiu-jitsu. E aqueles caras estavam, para mim, numa outra prateleira, né? Aqueles caras eram realmente os caras que haviam defendido tudo que eu acreditava. Então, quando surgiu a possibilidade do Vale Tudo, que o Valide fez aquele desafio, depois o pessoal da Luta Livre invadiu o campeonato e tal. Quando eles invadiram o campeonato, eu estava aquecendo para lutar a final do absoluto, eu e a Mauri. Então, na teoria, era natural que eu participasse daquele grupo de alguma maneira, né? Eu fui o campeão absoluto do campeonato e tal. Mas o Marcelo Belling teve uma influência muito grande nisso. Eu já vinha para São Paulo, e esse é um dos motivos pelo qual eu me mudei para São Paulo. Eu vinha para São Paulo com frequência treinar com o Marcelo. E a gente sempre treinou essa parte de Vale Tudo, ele sempre gostou muito e me ensinou muito. Então, quando teve essa confusão toda, ele veio para mim e falou: você vai lutar. Eu botei teu nome lá, você vai lutar. Então, a gente não sabia com quem eu ia lutar, mas eu era um dos mais pesados, então tinha lá do outro lado, tinha o Hugo, o Denilson e o Marco Ruas, que estava junto com eles. Logo depois o Marco saiu e ficou só realmente o time da Luta Livre lá. Então aquilo para mim, cara, era como se fosse a grande oportunidade de eu poder me juntar naquele hall das pessoas que um dia tinham defendido a bandeira do jiu-jitsu, né? Então, legal. De fato, sair da zona de conforto é uma coisa que a gente tem que se acostumar a fazer sempre. Por mais que você tenha alguns momentos nela, ela é o pior lugar do mundo, né? Sim. Ela é onde nada acontece, né? Ela é onde as pessoas se auto-sabotam, né? Então, acho que eu sempre tive essa disposição de estar fora dela para tentar realizar coisas diferentes, entendeu? E foi cedo, né? Como eu falei, foi uma experiência também, de novo, você se jogou ali num lugar um pouco desconhecido, porque não tinham tantas competições, né? Você estava testando uma coisa ali, lógico, você tinha muita confiança, eu acho que é um princípio importante, né? E que o jiu-jitsu nos dá, mas era um mundo incerto ali, né? Tudo é incerto, né, André? Quando você pensa, você vai para um campeonato de jiu-jitsu, cara, você não sabe, você não controla o resultado, né? Sim. Você só controla as coisas que estão no seu controle, é nisso que você tem que se concentrar. A decisão de se permitir, eu acho que é o ato mais importante, né? Você se permitir se botar nessa incerteza, isso não ser para você o fim do mundo, né? Então, assim, que é o tal sair da zona de conforto, você se permitir. Mas tudo é arriscado, pô. Tudo que você vai fazer tem um certo grau de risco. E essa é a vida. E se você não se acostumar a corrê-los, cara, a vida passa sem você ter realizado nada, e a vida passa principalmente com muito pouco significado, né? É verdade. Não, eu acredito muito nisso.
Inclusive até isso que eu estou fazendo aqui também, né? De colocar a cara aqui, ficar conversando. Eu sou um cara meio tímido, meio quieto, sempre fui. E estou me jogando aqui num projeto que resolvi fazer, eu acho que muito pela essa questão do jiu-jitsu, né? E tudo que ele nos ensina, que vai muito além do esporte, né? Eu acho que conecta muita coisa para nossa vida, isso e foi na prática assim para mim. Mas a gente olha para o lado, né? A comunidade das pessoas que a gente conhece, cara, eu olho para o lado, vejo tantos amigos, né? Assim, amigos que são inspirações para mim, e quando não são amigos muito íntimos, são pessoas que, de certa forma, a gente tem um acesso, né? Como você. Então eu falei, porra, por que não fazer né? Colocar no ar um projeto que, de certa forma, pode inspirar pessoas, pode passar uma mensagem legal, né? E foi assim também que eu comecei, me jogando aí numa área de desconforto. Eu acho que o jiu-jitsu nos ajuda, né? Total, total. E a vida só tem graça assim, cara. A vida só tem graça assim, né? Porque você se joga, você não tem um domínio absoluto, não é aquilo que você faz, mas daqui a pouco você está mais à vontade. Sim. E as pessoas vão te dando suporte. E quando você vê, você tem um projeto rodando já aí, com um monte de entrevista bacana, entendeu? Eu acho que isso de novo, né, cara, a questão de você compartilhar conhecimento, as pessoas deveriam ter muito essa consciência de que o que a gente fala aqui vai atingir pessoas que, de repente, não estão no meu círculo, né? Não são pessoas que comumente têm acesso aos meus conteúdos, que estão através de uma outra plataforma, da tua network. Então, compartilhar com diferentes pessoas, eu acho que é fundamental para o engrandecimento do todo, né? Legal. E seguindo aqui na linha do tempo, né? Você também já teve uma visão, eu acho que como gestor ou como líder, né? De formar, né? Uma equipe. A Aliança, no caso, junto com o Gigi, com o Jacaré, né? Uhum. Eu lembro, inclusive, eu participei um pouco, cara, porque eu sou aluno do Brigadeiro, sempre fui aluno do Brigadeiro, e teve um momento ali que a gente estava junto, né? Uhum. O Brigadeiro se associou à Aliança, inclusive meu primeiro campeonato, na faixa branca ainda, foi um campeonato interno da Aliança, lá no Federal, no Leblon. Legal. Mas você já teve um pouco essa visão, né, assim, de querer montar uma equipe, de montar um negócio, né? Eu acho que, de repente, uma experiência lá atrás que já começou a te dar uma certa bagagem, né, para você chegar onde você chegou. Acho que hoje você é um grande exemplo de líder, né, e de ter realmente um negócio muito sólido e próspero no jiu-jitsu, né? É uma grande referência. Cara, essa ideia da Aliança, na verdade, ela surgiu por eu não digo uma necessidade, mas os nossos alunos, né, quando eu saí da Academia do Jacaré para ter minha academia no Clube Federal, o Jacaré falou, cara, vai lá, você está pronto. Eu era faixa marrom, mas eu fui criado no clube, né, desde muito novo, conhecia todo mundo e tal. Então eu comecei a dar aula lá, já montei um grupinho de garotos que começou a treinar comigo. O Jacaré falou, cara, eu te dou uma supervisão de longe, mas toca teu negócio aí e vai fazendo a tua história. Eu falei, tá bom. E aí, logo depois, o Gigi fez a mesma coisa. Saiu, montou a academia dele e tal. E nos campeonatos, os nossos alunos se enfrentavam, né? Cara, e aquilo não tinha muito sentido, né? Porque eu continuava treinando no Jacaré como aluno e eu treinava com os garotos que, eventualmente, lutavam contra os meus alunos diretos. Falei, cara, isso não tá bom, isso não tá confortável, eu não quero ficar do outro lado gritando contra o Jacaré. Pô, a gente tem uma relação muito além do que importa aqui se o meu aluno ganhar ou perder, né? E a gente teve essa ideia de juntar tudo dentro de uma bandeira só. E foi a primeira fusão, né, que existiu de academias, foi a gente. A gente surgiu para ser simplesmente uma equipe de competição. E assim a gente foi durante muito tempo. Mas depois eu comecei a entender, e aí eu acho que já vem um pouco do lado daquela mensagem de eu conversando com meu pai que eu tinha que fazer diferente. E eu queria viver de jiu-jitsu, eu já tinha aí eu já conseguia visualizar o mundo de uma maneira diferente do que quando eu tinha 15 anos. A gente está falando, eu já tinha aí meus 20 e poucos anos de idade. Então eu já queria fazer daquilo realmente o meu negócio e construir algo maior do que simplesmente ter uma academia, porque eu sabia que aquilo
por mais bem sucedida que a minha academia fosse, era limitada em escala. Quer dizer, como é que eu ia fazer? Ia bater aquele número X de alunos que ia ser limitado ou pelo espaço físico ou pela demanda. Não tinha muito como ser diferente. E, ao mesmo tempo, a gente percebia que existia uma unidade ali dentro do grupo e que as pessoas valorizavam muito estar dentro daquilo ali, acreditavam muito da forma como a gente tratava o jiu-jitsu, com a seriedade que a gente trabalhava e tal. E aí, a gente foi dando sequência nesse projeto da Aliança, que teve inúmeros setbacks, né, no caminho, não foi nada. As pessoas olham hoje e falam, puta, mas lá, tá tudo organizado. Tá? Mas, pô, foi uma caminhada muito difícil, né, cara? Porque você tem que, e até hoje ainda porque você tem que, na verdade, lutar contra uma cultura, né? O jiu-jitsu nunca teve uma cultura de negócio e isso as pessoas não sabem fazer, e a primeira reação é você se virar contra, né? E o que essas pessoas que se viram contra não entendem é que a melhor maneira de você fazer entregar um bom jiu-jitsu e atingir o maior número de pessoas possível através do jiu-jitsu é através de uma coisa organizada, né? E essa coisa, para ser organizada, ela tem que ser lucrativa. Então, existe uma mudança de paradigma aí que a gente conseguiu fazer dentro da nossa equipe, que eu espero que o jiu-jitsu consiga fazer como um todo no futuro próximo. Você falou desses setbacks aí, né? Inclusive, quando eu fiz o seu curso, eu acho que foi até legal a gente conversar um pouquinho sobre ele, né? Porque foi uma coisa também que me abriu muito a cabeça naquele momento, né? Mas até um pouquinho antes disso, teve aquele episódio de um campeonato, né? Que eu acho que estava aquela confusão de confederações e você, quer dizer, a equipe perdeu alguns lutadores importantes, né? Teve um racha grande na equipe. Eu acho que isso foi bem marcante, né? Ali naquela nossa atmosfera ali, né? Do jiu-jitsu, das competições. Mas mesmo assim, eu acho que você conseguiu dar uma volta por cima, né? Assim, até extraordinária, porque surgiram dali depois novos competidores e, de certa maneira, né, assim, ficou até mais forte a aliança, né? Num cenário até competitivo. Então, não sei assim, se para você isso também representou assim, uma coisa muito grande nesse caminho, mas eu lembro disso, né? Assim, foi uma das coisas que eu falei, caramba, os caras passaram por isso, né? De uma maneira assim, impressionante, né? Dar essa volta por cima. Eu acho que obviamente, foi muito impactante, né? A gente perdeu todo o nosso time de competição. Na verdade, só ficou na academia na época, que o foco foi dentro da minha academia e se espalhou pela equipe de competição inteira, porque a equipe de competição era muito ligada um com os outros, né? Então foi um impacto muito grande. Só ficou na minha academia na época o Marcelinho, que era a faixa marrom, o Tarsis e o Soluço, que eram roxa, estavam começando na roxa, mas assim, a gente ficou praticamente sem nenhuma equipe de competição. Isso aconteceu entre 2001 e 2002. O motivo, como você falou, era uma briga de federações, quer dizer, a gente não tinha nada a ver com essa história. Eu apenas não concordava com a postura de se dividir o esporte, e o que estava se tentando fazer era enfraquecer a federação por motivos pessoais, quer dizer, então assim, não tinha por que eu me envolver naquilo, aquela briga não era minha, né? E os atletas não entenderam isso e acharam que o caminho que estavam prometendo era um caminho profissional, mas com muita ingenuidade, né? No sentido de que para você olhar um caminho profissional, você devia primeiro olhar a origem, né, do dinheiro, de onde está vindo isso, né? E era muito claro que aquele projeto era insustentável, como se provou pouquíssimo tempo depois. Mas a gente teve ali um grande aprendizado, né? A gente teve como você falou, um racha muito grande. E para te ser bem sincero, André, eu não conheço nenhuma história de sucesso sem fracasso, né? É verdade. Eu acho que esse momento
foi um momento de muito aprendizado para a gente. A gente conseguiu entender ali que aquele modelo que a gente estava rodando, ele não era sustentável, porque ele dependia de uma relação pessoal. E aquilo poderia se quebrar a qualquer momento, né? Então, como é que você muda essa perspectiva e começa a criar oportunidade de fato como empresa para os atletas que estão chegando ali? E foi o que a gente fez. A gente mudou completamente o nosso. A gente começou a investir muito mais em metodologia, a gente começou a preparar muito mais o suporte para as academias que queriam fazer parte do nosso time, e não simplesmente em você ter a bandeira porque você é ligado a gente por algum laço emocional, né? Então, a gente profissionalizou o processo. E isso trouxe muito mais qualidade para as escolas, consequentemente, muito mais alunos envolvidos. Com muito mais alunos e o trabalho sendo feito, a gente conseguiu recuperar a nossa equipe. A gente tinha aí um prazo de 10 anos, a gente conseguiu recuperar em 6, porque já, obviamente, nesse meio do caminho, a gente teve algumas coisas que aceleraram esse processo, né? A gente teve a chegada do Cobrinha, por exemplo, que saía da Academia do Tererê e veio para a gente, mandado pelo Tererê, inclusive, que era um dos pivôs do Racha, né? Sim. O próprio Tererê falou para o Cobrinha, falou, vai procurar o Fábio, ele que tem que você tem que interar com ele e tal. Então o Cobrinha veio e a gente começou a realmente de novo reforçar o nosso time, mas já com uma mentalidade completamente diferente, né? Tanto que daquele momento até agora a gente não perdeu ninguém de relevância, né? Nosso time continua cada vez mais unido e os nossos atletas com cada vez mais sucesso. Então foi um grande aprendizado, embora dolorido, né? Porque, como eu falei, no momento foi uma coisa que a gente sentiu muito, eu principalmente, porque o foco era todo na minha academia, né? Mas, assim, hoje é saboroso ver que a gente evoluiu, né? Que a gente aprendeu um monte de coisa e conseguiu retomar fazendo o que a gente ama e de uma maneira melhor, né? Sim. Muito legal, e eu acho que, como eu falei no início também, né, acho que você está com uma missão nobre hoje de passar todo esse conhecimento, né, de vida, essa jornada profissional, e acho que um objetivo, com um propósito de levantar o nível, né, da nossa comunidade, né. Acho que você falou, inclusive no curso quando eu fiz, né, e até falar um pouquinho de mim, o porquê que eu fiz isso, porque eu nunca pensei em trabalhar com jiu-jitsu, por mais que o jiu-jitsu na minha vida sempre foi algo muito intenso, né? Eu sempre levei muito a sério, né? Como esporte ou até como arte marcial, porque eu percebi, eu acho que ao longo do tempo, ao longo da vida, da maturidade, não só dentro do dojo, mas fora, o quanto aquilo ali me ajudava, né? Em muitas coisas, né? E eu fui fazendo algumas relações, não só eu, como algumas pessoas que me conheciam, né? Pessoas até no meu ambiente de trabalho, né? No lado profissional, falavam, André, você, porra, tem uma atitude assim, quando acontece isso, enfim, eu comecei a fazer essa relação, né, com o jiu-jitsu na minha vida, né? Aquilo ali vinha um pouco, né, da luta. Então, de alguma maneira, eu falei, agora está na hora de eu tentar passar essa missão de alguma forma. Como eu trabalho na área de criação, de marketing, eu pensei no primeiro momento em fazer um documentário falando um pouquinho sobre isso, né? Pegar algumas pessoas, né, e mostrar alguns exemplos de vida, o quanto o jiu-jitsu como arte marcial, os princípios básicos, né, eles podem realmente trazer vários benefícios, né, de você se autofortalecer, esse autoconhecimento, né, autoconfiança, enfim, tem muita coisa. Se a gente lapidar, né, tem muita coisa legal. Mas depois, inclusive, tinha um amigo que foi até um ex-sócio meu de uma marca que eu tive, ele estava voltando dos Estados Unidos, veio com uma bagagem, uma experiência, né, de aula, e a gente se uniu de novo e montou um negócio, né,
com um propósito um pouco diferente, né? De pegar algumas pessoas de um foco mais de empresários, mulheres, pessoas que talvez a nossa atmosfera ali, né, espantava um pouco. Eu vim de uma academia e eu não falo, eu acho que eu não me arrependo de nada, né, mas eu acho que tudo que a gente vivencia, né, é um aprendizado, né, isso não quer dizer que a gente vai replicar, muito pelo contrário. Talvez a gente vai aprender e daqui para frente vamos tentar fazer algumas coisas diferentes. Eu acho que os meus alunos ou quem, né, vier depois vai fazer a mesma coisa, isso é normal. Mas a gente veio de uma atmosfera muito competitiva, né? Não era para todo mundo aquilo ali, né? Por mais que tinham muitas coisas boas aquilo ali, na formação, né? Do homem, do ser humano, enfim. Então, eu tentei dar uma lapidada nisso e eu vivia também em outro ambiente. Eu acho que esse paralelo que eu tive na vida também me ajudou, porque eu vivi na prática aquilo ali, senti na prática que aquilo ali podia ser uma ferramenta muito importante para outras pessoas. E quando eu fiz o seu curso, foi na intenção de conseguir me profissionalizar no negócio, né? Eu quero fazer um negócio direito, né? Eu quero entender como é que é isso, como é que é gestão de um negócio, né? De luta, né? E eu senti também que o mercado não era muito profissional. Não, então, quando eu tive essa... Assim, eu sempre gostei da questão da gestão, né? Desde muito cedo, eu sempre quis fazer diferente, sempre quis viver de jiu-jitsu, sempre quis extrair o máximo que eu pudesse daquele ambiente ali. E a gestão era uma coisa totalmente afastada do mundo do jiu-jitsu. Ninguém fazia, né? Por outro lado, quando você olhava o ramo de academias, de fitness, cara, existiu num determinado momento um descolamento, né? Assim, as academias de jiu-jitsu e ginástica no Rio, elas tinham mais ou menos o mesmo padrão, né? Eu me lembro que a gente tinha a academia do Jacaré na Visconde de Pirajá, e uma quadra depois tinha a academia do Almir, que era a academia da ginástica das meninas, que era a academia mais bombada que tinha, e era uma sala comercial, né? Então, assim, e de repente a gente viu o surgimento das grandes redes de academia e tal, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, esse pessoal tem uma outra forma de tratar o cliente. E então essa acabou sendo a minha referência de estudo. Eu fui atrás dos gestores que faziam isso nas academias. Encontrei um cara que tinha me contratado para eu prestar o serviço de jiu-jitsu na academia dele aqui em São Paulo, e que depois virou um consultor, e esse cara me deu realmente uma luz muito boa, né, cara? Eu fiquei com ele durante alguns anos estudando e tal, até o momento que eu me senti confortável de que eu entendi exatamente o que eu precisava fazer na gestão de uma academia de jiu-jitsu. E aí eu falei, bom, uma vez que eu comprovei que isso funciona, que eu fiz a minha academia ter muito sucesso, que eu bati a capacidade máxima, eu preciso dividir isso, porque imagina se todas as academias de jiu-jitsu, como as de ginástica, subirem o nível. O que acontece naturalmente é que os aventureiros saem fora, né? Porque os aventureiros não conseguem acompanhar, porque eles não têm qualidade. Então você acaba beneficiando quem é de verdade. Então esse movimento, ele resgata quem é de verdade no jiu-jitsu, e não o cara que pega uma beirinha ali e monta uma academia sem ter muito conhecimento, sem nunca ter dado aula, sem nem saber como funciona qualquer tipo de metodologia, mas como todo mundo faz igual, está todo mundo nivelado por baixo, ele acaba tendo também o seu espaço. Eu entendo quando você fala, e eu sou um crítico muito grande dessa época de competição, né, do jiu-jitsu voltado para a competição, e como o jiu-jitsu expulsava as pessoas. Sim. Porém, a gente tem que entender que esse modelo, ele também faz com que o jiu-jitsu continue se desenvolvendo. É verdade. Então, assim, você ter a competição faz com que o jiu-jitsu se desenvolva tecnicamente e continue sendo uma arte marcial muito eficiente. Sim. Então, qual é o meu ideal de academia? O que a gente prega dentro da Aliança? Que a gente tem que atender a
a todos os públicos. O jiu-jitsu não deve ser separado. Eu não estou dizendo que amanhã você pode falar assim, cara, eu vou ensinar aqui na minha academia, eu só faço guarda de lapela, minha academia vai fazer só isso aqui. Você até pode fazer, mas o ponto isso não é arte marcial. Né? Isso, você tá selecionando um determinado grupo específico e eu acho que isso faz com que você perca justamente uma das coisas mais bonitas do jiu-jitsu, que é essa mistura, né? De transformar todos iguais ali no tatame. É verdade. Então você precisa ter algum tipo de diferença. O que você não pode fazer é querer botar todos eles na mesma aula, com objetivos diferentes. Mas assim, a academia como escola de jiu-jitsu, eu entendo que ela tem a obrigação de entregar o jiu-jitsu para quem quiser em todos os níveis. Né? É isso que a gente busca fazer dentro da nossa escola. Sim. Mas dentro disso, até assim, só acho que provocando um pouco, até porque é um pouco minha área, né, que eu trabalho muito com branding, né? A gente fala muito da questão do posicionamento, da identidade, enfim. E é importante, talvez, tá? Essa é só a minha visão, que isso seja claro, né? Assim, o que a academia representa, né? Porque, por exemplo, na minha, quando eu até falei, né, que o foco talvez seria uma coisa um pouquinho mais privada, né? Eu estou num local aqui que é super privado, eu não posso fazer um grande negócio no sentido de muita gente, né? Então, eu estou num modelo de negócio que ele pode até ser grande, eu posso até escalar ele, existem, inclusive hoje, né, no mundo digital, mas eu escolhi, né, isso é uma escolha, né, você fazer um negócio um pouco voltado para um tipo de pessoa ali que está buscando, né, enfim, uma metodologia um pouco diferente, alguns princípios ali, né, para a vida que eu acho que às vezes numa academia voltada à competição não tenha. Não digo que a gente não possa, né, até o meu trabalho, até pela experiência que eu tenho também em competição, eu não possa ter uma turma aqui de competidores e que eu possa, inclusive, ajudar muito em vários aspectos, né, porque talvez numa academia totalmente focada, nem sei se existe, mas uma turma totalmente focada para competidores, talvez algumas coisas assim, que eu vejo, né, na minha visão, assim, não são colocadas, né, porque né, é muito foco na parte física ou na técnica. Enfim, então, assim, o que eu estava querendo dizer, na verdade, é que talvez pode ser para todo mundo, mas que a academia, né, como marca, né, e como brand, ela passe, né, uma mensagem do que ela quer passar para as pessoas, né? Não, E às vezes isso é difícil, né? Às vezes é difícil a gente conseguir, porque quando a gente quer atender todo mundo também, às vezes a gente não consegue atender ninguém, né? Não, então, o ponto é assim, se você olha para quem está dentro do jiu-jitsu, para quem já faz jiu-jitsu, você consegue ter essa diferenciação. Aquela academia é mais voltada para a competição. Aquela academia é mais para não sei o quê. Aquela ali trabalha mais defesa pessoal. Né? Isso é uma leitura de quem está dentro. E o que acontece é que quem está dentro importa muito pouco. Quem está dentro já está dentro. Como é que a gente se posiciona, o jiu-jitsu como um todo, para quem está fora? O que uma pessoa de fora tem que entender, quando chega é que existe uma jornada, que existe um caminho, que existe um processo metodológico, que ela vai passar por aquilo tudo, e em algum momento existe a especialização, se ela tiver aptidão para, e se ela tiver vontade de. O cara não chega na competição, porque para ele ser um competidor, ele já tem que ter um nível técnico relativamente alto. Então esse cara tem que ter passado por toda a parte fundamental, né? Por todo o entendimento da defesa pessoal, o entendimento da arte marcial. É dessa maneira que o aprendizado, no meu entendimento, deve ser construído. E aí ele lá na frente fala, cara, eu quero ser competidor, eu vou ser atleta de jiu-jitsu. E ótimo,
ainda bem que tem um monte de gente que quer, porque isso que, como eu falei, que permanece desenvolvendo as técnicas do jiu-jitsu, né? As técnicas do jiu-jitsu, elas são desenvolvidas pela disputa. Não existe outra maneira, não existe o entendimento teórico, ele vale muito pouco se ele não tem uma prova empírica que ele funciona. É verdade. Né? Então, você não ter uma aula onde você dispute e tenha realmente ali um certo grau de intensidade próximo de uma realidade de luta, você fica meio que quase que na teoria da coisa, né? Eu acho que isso é uma das belezas, né, do jiu-jitsu, porque a gente pode dar 100% ali, né? Sim, exatamente. Pode se expressar da maneira mais... Mesmo quem não é um atleta de ponta, pode disputar ali com mais de 40 anos, com tudo que ele tem. E não vai acontecer nada, entendeu? Então, eu não gosto, embora eu entenda que isso possa ser, que possam existir especializações, eu não gosto de enxergar o jiu-jitsu dessa maneira. Eu não gosto de enxergar o jiu-jitsu com nenhuma divisão. Eu acho que o jiu-jitsu ele é um só. E você tem ali, dentro de cada aluno, um objetivo específico. Então, tem um cara que está indo para a academia de jiu-jitsu porque ele está a fim de perder peso. Então, ele quer dar uma suada ali, quer dar um treino. Ele não quer ser competidor, ele não quer nada disso. Ele quer sociabilizar. Às vezes, um cara solitário e encontra na academia ali o ambiente o melhor possível para ele fazer novas amizades e tal. E a gente sabe que o sentimento de pertencimento no jiu-jitsu é muito forte, né? Então, eu acho que o jiu-jitsu tem que atender, cara, todo mundo de A a Z. E quando a academia não consegue fazer isso, tudo bem. Tem gente que não tem a capacidade, não tem tamanho, não tem material humano. Tem um monte de problemas que você vai enfrentar, né? Mas essa é a forma como eu entendo que o jiu-jitsu deva ser tratado. Eu lembro que, vou relembrar aqui de um momento lá no curso que você fez uma pergunta sobre os Valente Brothers, né? Uhum. E poucos levantaram a mão. Você perguntou assim, alguém conhece? E poucos levantaram a mão. Eu fui um deles porque, inclusive, eu estudei com o Pedro e com o Guilherme grande parte da minha vida na escola americana. Então, eu já conheci o trabalho deles, enfim. Também foram assim, serviram de referência para o meu projeto, eu falo isso abertamente, porque eu vivenciei com eles ali a história um pouquinho, até da construção do negócio deles. Mas você usou como um exemplo também de caras que não se colocavam, né, ali no ambiente competitivo, né, assim, faziam um trabalho muito diferenciado e tem até hoje, né, assim, é um negócio de muito sucesso, né? Sim, mas, por exemplo, eu bati um papo com o Pedrinho no meu back-to-back, no meu canal, e a gente tocou nesses assuntos, obviamente, né? Eles têm uma academia de muito sucesso em Miami, mas ele já entende que ele também precisa fazer um caminho de aproximação, né? Então, assim, ele já tem aula de treino na academia dele que ele não tinha, né? Aulas que sempre foram as aulas de jiu-jitsu normais, que todo mundo, que todas as academias se acostumaram a ter, e que ele tinha se privado para voltar 100% da atenção para a defesa pessoal. Mas ele já entende que é necessário que ele se aproxime. Da mesma maneira que as academias de competição, que são totalmente voltadas para a competição, e aí eu incluo inclusive a Aliança nesse lado da história, porque durante muito tempo a nossa academia foi uma academia voltada para a competição, mas já fazendo o caminho inverso, de voltar para o fundamento e para a defesa pessoal com mais ênfase ainda. Então, o que eu acho que vai acontecer é que esses dois movimentos eles precisam se linkar novamente. Sim. Porque se isso não acontece, André, o que a gente está caminhando para uma distinção absoluta do que é uma coisa e do que é outra. É verdade. Daqui a pouco, o cara que treina na academia do Pedrinho, por exemplo, e que vai assistir um campeonato mundial de jiu-jitsu,
não vai entender nada do que está acontecendo. Sim. E o cara, o campeão mundial de jiu-jitsu, quando vai na academia do Pedrinho, fala, nossa, eu não sei nada disso. Então, as escolas precisam ter essa preocupação de criar esse link com a tradição e com a modernidade. Né? A gente não tem que criar nenhum tipo de ruptura. Né? Isso, indo num pensamento mais conservador, a gente tem que continuar evoluindo, claro, né? Mas sem esquecer de onde a gente veio, sem esquecer os mestres que passaram antes da gente, né? Porque isso gera uma relação de respeito que é fundamental para a arte marcial. Se não for dessa forma, o jiu-jitsu esportivo vai virar um esporte. É verdade. E vai não mais ser considerado uma arte marcial. E o jiu-jitsu fundamental, né, o da defesa pessoal e tal, ele vai ser uma arte marcial com pouquíssima eficiência, porque as coisas evoluem e você não pode continuar fazendo as mesmas técnicas de defesa pessoal que se faziam antigamente sem nenhum tipo de evolução nelas, entendeu? E quem traz essa evolução, como eu falei, é a disputa, é a concorrência, né? E eu acho, né, que está tudo conectado, na verdade. Né? Eu tive, como eu falei, né, assim, o meu background foi muito no aspecto competitivo, né, e até mais voltado para o esportivo, mas a gente fazia muito treino também de defesa pessoal. E a Vera, na verdade, era até uma coisa mais selvagem, né? A gente saía no pau mesmo. Mas quando a gente vai para o entendimento da defesa pessoal, né? E aí voltando para os princípios básicos de conexão, de timing, de alavanca, ele está muito conectado com o esportivo. Né? E você até falando isso outro dia, né? Da questão das pontuações, dos domínios, enfim, né? A defesa pessoal, cara, ela é o jiu-jitsu primitivo, né? É claro que quando você fala de um treino a Vera de defesa pessoal e os treinos de bloqueio e tal, isso espanta mais até do que o competição, sim. Entendeu? Né? Não é, a defesa pessoal ela é a porta de entrada no jiu-jitsu, onde os alunos têm que se sentir confortáveis, têm que aprender técnicas eficientes que exijam um mínimo de esforço, para que eles comecem a entender as reações, as conexões, e aí isso vai naturalmente se desenvolvendo para o que é o jiu-jitsu esportivo, né? Para o que é o treino propriamente dito. E aí do treino propriamente dito se criou a competição. Então as coisas são extremamente conectadas, cara, e você querer dissociar, assim, a gente traz um risco para o jiu-jitsu muito grande, né? De amanhã a gente perder completamente a nossa essência. Sim. E tem mais a nossa efetividade. Tem mais um aspecto que você falou que eu acho também super importante, que é o do lifestyle, né? Do estilo de vida, né? Que também está conectado. A gente traz isso, né? O que é, né? É você ter um cuidado maior com a sua alimentação, né? Com a sua mente, enfim, com o seu espírito, né? Assim, eu acho que o jiu-jitsu traz isso, tanto do lado esportivo, né? Quanto do lado mais da essência, da tradição, como você fala. Então, eu acho que é um outro aspecto importante. Eu acho que a gente tem uma diferença com as outras artes marciais, que é uma influência direta da família Gracie, nesse ponto, mais especificamente do grande mestre Carlos Gracie, a questão do cuidado com a saúde, né? Ter na alimentação ali um componente tão importante quanto o teu treino. Essa cultura, eu me lembro quando a gente era garoto, a gente ia para o Ceasa comprar fruta, a gente comprava caixa, abarrotava o carro, porque a gente fazia dieta Gracie na risca e tal. Depois, os anos se passam e a nutrição também evolui, né? Então, hoje a gente entende que a dieta Gracie talvez não seja a melhor dieta e mais indicada, pelo menos não para todos, né? Acho que as dietas hoje já têm uma especificidade
muito maior, né, em cada caso, de biotipo, de tipo sanguíneo, tem várias linhas, né? Sim. Mas o ponto é que nós fomos criados num ambiente onde a saúde estava diretamente relacionada ao teu resultado, né? Não adiantava você treinar e tomar Coca-Cola na esquina, né? Isso, então, você vai criando hábitos que são saudáveis. Então, por exemplo, eu tenho 50 anos de idade. Cara, eu tenho basicamente o mesmo peso que eu tinha quando eu tinha 30 e estava competindo. Porque a minha rotina não mudou, né? Eu continuo com uma intensidade, obviamente, muito diferente, mas eu continuo fazendo minha ginástica todo dia, dando meu treino, fazendo minha alimentação. Assim, isso é uma coisa que o jiu-jitsu coloca na tua vida e isso talvez seja o maior benefício que estar dentro do jiu-jitsu pode te trazer, né? Essa consciência de que você tem que cuidar do teu corpo, tem que cuidar da tua saúde. A gente viveu um momento aí, ainda está vivendo, mas um momento dessa pandemia e as pessoas totalmente apavoradas e muitas vezes por não confiar no seu próprio sistema imunológico, por não confiar na tua própria saúde, né? E aí você vê o quanto custa isso, né? Entendeu? Que tranquilidade que dá você ser um cara saudável, né? Estou dizendo que você não tenha nenhum risco, todo mundo tem, mas a minha pré-condição ela é melhor, entendeu? Porque eu cuidei da minha vida a vida inteira, né? Não tô cuidando da minha saúde há 40 dias, entendeu? Sim. E tem a questão emocional também, da saúde emocional, né? Que eu acho que vem junto. E, de novo, né? Eu acho que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção nisso, né? Porque é uma coisa, se for lapidada de uma maneira correta, eu acho que é muito poderosa também, né? A gente se conhece melhor no jiu-jitsu, né? A gente entende nossas fraquezas, né? A gente entende também nossas qualidades, né? A gente trabalha essa questão de se colocar em situações vulneráveis, né? E sair disso, né? Então isso a gente leva para a vida também, né? Então acho que essa saúde emocional que o jiu-jitsu também pode nos dar é algo fenomenal, assim, né? Eu gosto de fazer um paralelo, cara. O jiu-jitsu, uma das coisas da filosofia estoica que das principais regras é que você faça aquilo que está no seu controle fazer e se preocupe nada com o que não está no seu controle. Eu acho que, de certa maneira, o jiu-jitsu te ensina isso muito bem. Sim. Né? Você está numa situação de sufoco, cara, se você não racionalizar, se você não pensar na sua melhor técnica para melhorar a tua situação um pouquinho, que é o possível, né? Que é o que está no seu controle fazer, uma vez que você está numa posição de muita desvantagem, o fato de você melhorar um pouquinho já tem um novo cenário. E aí, de repente, o teu próximo passo pode ser um pouquinho maior, né? Você pode devagarinho ir saindo daquela situação, porque você está o tempo inteiro guiado pela técnica e não pela emoção, e não pela simples vontade, né, de fazer alguma coisa. Então você vai se guiando pelo que é certo fazer, pelo que você tem que fazer, e não pelas coisas que você gostaria. E isso faz uma diferença muito grande no final do caminho, né? Porque o fato de você fazer sempre as coisas certas, porque você tem que fazer as coisas certas, porque aquilo é o virtuoso, aquilo é o certo a fazer, cara, elimina tanta coisa ruim, né? Te tira da preguiça, te tira da coisa errada, te tira da vantagem imediata, te tira do conveniente, né? E te bota no caminho da correção, das coisas que realmente exigem alguma cota de sacrifício, mas que realmente te constroem como um ser humano melhor. Eu acho que o jiu-jitsu te traz isso na prática todos os dias, né? Sim, você fala isso, né, cara? Isso foi até um negócio que me chamou a atenção, né? Porque você falou de jogar pro lado lógico, né, do cérebro. E eu entendo isso quando você fala. Até, como falei assim, foi uma coisa que me surpreendeu, porque, inclusive, eu tive conversando até com o mestre Cane também, Orlando Cane. Fiz um podcast com ele, sensacional. Foi um cara também que me ajudou, enfim,
é conectado aqui ao meu projeto, e ele fala um pouquinho ao contrário, né? Mas eu entendo também a sua visão, mas ele fala que a gente, como ser humano, a gente se afastou um pouco do nosso lado instintivo, né? E entendendo o lado dele, e eu conecto isso também um pouco aqui na minha metodologia, é da gente, inclusive como arte, a gente sentir mais, né? A gente se sentir e sentir também o oponente, né? E daí você ter esse controle emocional para você saber lidar com certas situações, né? Mas você está ligando um outro aspecto que também é importante, é como é que você conecta isso com a técnica, né? Não é outro aspecto. Eu acho que são momentos diferentes. O Orlando é um grande mestre, né? Eu tive o prazer de treinar com ele muitos anos. Ele me ensinou muito, um cara que tem uma visão de vida e é um cara muito elevado nessa questão de conhecimento do corpo, né, cara, e de sentidos e tal. Ele é um cara fantástico. O que acontece, e isso fica muito claro quando você, não sei se você já leu Musashi, já. E ele coloca isso muito bem. Você chegar no nível instintivo que não te atrapalhe a técnica exige muita razão e muita prática. O que acontece com o instinto por si só? O instinto por si só, ele é exatamente onde a técnica foi criada, né? Então, a minha técnica serve para combater o seu instinto. Então, quando eu monto em você, você instintivamente vai virar de costas. Então, eu crio ali uma técnica para te ganhar, né? Se você usa o teu instinto, você é o leigo. O leigo usa só o instinto. O conhecedor da técnica, e o cara que realmente domina a técnica na sua profundidade, ele chega a um estágio onde não é exatamente o instinto bruto lá de trás, mas ele tem uma capacidade de percepção completamente diferente de um cara que não tem o conhecimento técnico. E que você só vai conseguir atingir esse nível, cara, depois que você tiver um entendimento absoluto de todas as conexões e técnicas que estão envolvidas ali, né? Aí você vai conseguir ler o sentimento do seu adversário, uma coisa que o Rickson fala muito, né, cara? Exatamente. Rickson fala muito também isso. Como é que você lê, né, o sentimento, como é que você não demonstra o seu, todo essa parte emocional, ela está num degrau acima, muito mais elevado e com acesso muito restrito, porque para você chegar lá, você obrigatoriamente tem que passar por esse calvário que é o entendimento da técnica, que pouca gente consegue ter essa compreensão profunda, né? Então, você chegar na questão instintiva, como você está colocando, não é o mesmo instinto que eu estou falando lá de trás, né? Isso exige aí um grau de conhecimento raríssimo de se encontrar. Sim. Você até usa essa... Eu uso também. É engraçado porque a gente está falando isso, mas eu falo muito quando, por exemplo, a gente vai mostrar uma primeira queda de amortecimento, né? Ou uma levantada técnica, por exemplo, que eu falo muito também. Uma levantada técnica, no instinto você bota as duas mãos no chão e expõe a cara para levantar, né? Todo mundo faz isso, né? Então, a levantada justamente técnica e segura, né? É racional. Você entra no racional. Então, assim, os movimentos, cara, os movimentos técnicos, eles são todos racionais, né? Agora, o timing em que você vai aplicá-los, o entendimento do que vai ser mais efetivo de acordo com o teu adversário, isso é sensitivo, né? Isso a gente poderia levar aí de novo para um instinto, que não é exatamente um instinto, porque ele é treinado, né? Então, acho que é um instinto mais elevado, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Mas esse treino, né, e aí reforçando de novo essa importância desse nosso treinamento, que ele vai muito além da técnica,
é uma coisa que nos ajuda, né? E é treinável no dojo, mas que a gente leva para nossa vida, né? Certamente, né? Você falou da posição de montada, também eu uso muito essa analogia, né? Porque assim, naquele primeiro momento que o cara monta na gente, você falou agora também da questão de quando a gente fica ansioso, é a hora que a gente entrega, né? E naquele momento é o momento que a gente tem que ter a calma, inclusive para tomar as decisões racionais, de maneira racional, né? Mais precisa, enfim, entendendo a conexão, entendendo o timing, para poder, enfim, sobreviver ali daquela situação. E na vida é muito parecido, né? Quando a gente está tomando um amasso da vida, talvez... Essa ansiedade, cara, ela tá diretamente ligada às suas projeções, né? Quando você projeta as coisas, isso vai te dando uma ansiedade. E quase 100% das vezes, isso está ligado a coisas que você não tem o menor controle, né? Então, assim, acaba sendo um simples dispêndio de energia, porque você não tem controle sobre aquilo. Quer dizer, o que adianta você... Tem um vídeo, uma palestra do Ryan Holiday, que ele está dando uma palestra, na verdade, para um time de futebol americano nos Estados Unidos. E ele fala assim, a única coisa que importa is how you play. Porque isso é a única coisa que você controla, né? Eu não posso controlar o meu adversário, eu não posso controlar o tempo, eu não posso controlar o juiz, eu não posso controlar absolutamente nada que não seja o que eu faço e como eu reajo às coisas, né? Então, quando você tem isso na cabeça, isso tira a tua ansiedade, porque se o teu movimento possível é um movimento limitado, cara, aquilo é o máximo que você pode fazer. Então faça. Quando você chegar ali, você vai se encontrar numa outra situação. E agora? Será que o movimento pode ser um pouco maior? Pode, de repente, numa próxima jogada, eu posso sair daqui? Ou eu preciso de mais 2 ou 3? Né? Mas você tem que se concentrar só naquele pedaço do que você pode fazer. Não adianta você estar nas minhas costas eu pensando que a hora que eu sair daqui, eu vou te pegar. Porque olha o desgaste, né? de tempo e de energia se eu estiver pensando num negócio que está lá na frente, que eu nem sei se eu vou chegar. Porque se eu ficar pensando nisso, provavelmente você vai me pegar, pô. Tem até uma outra questão aí que eu acho também importante treinar no jiu-jitsu, que é o da presença, né? O da atenção do agora, né? Você está aceitando a situação do agora e não pensar lá na frente. É só o que você pode fazer, cara. Assim, o ponto é... então eu não posso fazer nenhum plano futuro. Não, lógico que pode. Você pode fazer o plano futuro, o que você quiser. Mas existe... Quando você vai tomar uma ação, você só controla o que você... até onde a tua ação vai. Entendeu? E se você não se concentrar nisso, você está dissipando a sua energia, né? E, consequentemente, o teu resultado tende a ser pior. Sim, essa coisa da energia também, eu acho que é um outro aspecto muito importante, né? De quanto a gente, de certa forma, gerencia essa energia, né? Para ser mais eficiente possível, usar o mínimo de energia, né? E é uma outra coisa que eu acho que o jiu-jitsu nos ensina e que a gente acaba levando para a vida, né? É muito poderoso. Então, mestre, aqui assim, até para a gente ir encerrando aqui, mas eu acho que tem uma coisa, tem um tema aqui, eu acho que é muito importante, principalmente quando fala de você, né, que eu acho que é um grande líder, né, não só de uma grande academia, de uma grande equipe, né, mas eu acho que um líder da nossa comunidade, né, um grande representante, e falar um pouquinho sobre, acho que os conceitos de liderança, eu acho que também é uma coisa que talvez o jiu-jitsu possa ter te ensinado muito aí ao longo da jornada. Olha, cara, eu tive a oportunidade, né, eu acho que tem 2 coisas que são importantes a gente entender. A primeira é que liderança, ela pode estar em qualquer âmbito, né, em qualquer nível. Então, todo mundo pode ser líder. Liderança é quase que um estado de espírito, né? É como você se comporta perante os outros. As pessoas, você não obriga ninguém a ser liderado por você, né? As pessoas
precisam acreditar no que você, na mesma coisa que você acredita e principalmente nos seus valores. Ninguém lidera sem valor. Então, acho que quando você tem os seus valores claros, quando você é justo, quando você não se permite privilégios, né? Assim, você não trata um diferente do outro, porque quando assim você não deixa de punir quem tem que ser punido em detrimento do cara que faz correto e nada acontece com ele, né? Tem uma frase da Ayn Rand que ela fala que ter pena dos culpados é atrair os inocentes, né? Então, assim, quando você lidera um grupo, a regra tem que valer para todos. E a regra tem que ser o melhor para todos, né? Então, quando as pessoas entendem isso e acreditam nisso, você ganha força na sua liderança, né? Então, esses são os valores, né? Contra isso aqui, contra os valores não tem negociação. E os valores, André, nem sempre são... Não é que o cara fez um negócio que ele está 100% errado. Não, de repente, no ponto de vista dele, ele está correto. Mas aquilo está contra os meus valores, né? Então, cria-se ali já uma incompatibilidade, né? Então, acho que liderar é dar o exemplo, liderar é ser justo, é ser transparente e ter os valores muito claros para todo mundo de como aquele grupo deve ser conduzido, né? E aí, cara, é o quanto você quer também, né? O quanto você se dedica, o quanto você... O líder é o que primeiro se coloca na situação de dificuldade, né? Acho que isso... Quando você está num grupo, por exemplo, de atletas, como eu tive o prazer de conviver com talvez a melhor equipe de competição da história do jiu-jitsu, você via, assim, quando tinha um desafio, cara, a quantidade de pessoas que queriam se apresentar para fazer aquilo. Você tinha vários líderes dentro do grupo, né? E isso por isso que eu te falo, o líder tem... Você pode ter um líder lá em cima, você pode ter outro líder em outro nível e outros líderes independente do nível que eles estão. É uma questão de comprometimento mesmo, sabe? De como você enxerga os desafios, como você enxerga a vida. E eu acho que o jiu-jitsu ensina muito pra gente disso, né? Eu aprendi muito lidando com gente com todos os egos inflados e necessários, né? Com todo o egoísmo envolvido na construção do campeão. Porque o campeão, ele é por si só um ser egoísta e precisa ser. E o egoísmo que eu falo não é no sentido pejorativo, né? Como as pessoas tendem a tentar, como é que se diz, dizer o que o egoísmo é, né? Dizendo que o egoísmo é uma coisa pejorativa, é o cara que só pensa nele. Não, mas o campeão tem que pensar nele, porque só vai sobrar um, pô. E se não for ele não vai ser o campeão, né? Então, mas ao mesmo tempo, esse campeão tem que entender que mesmo dentro do egoísmo dele, e aí de novo, pensando no benefício dele, ele precisa fortalecer o grupo, porque o grupo é maior do que ele, e o grupo é o que fortalece e permite com que ele seja campeão. Então, essa criação dessa relação do egoísmo do campeão, mas ao mesmo tempo entendendo que ele tem que jogar para o grupo e fortalecer o grupo, que ele tem que compartilhar as coisas que ele faz de bom com o grupo, porque o grupo estando fortalecido, você tem condição de suportar vários campeões ao mesmo tempo, né? Agora, quando você tem um campeão só e você bota esse cara no pedestal e aí você trata esse cara diferente dos outros, aí é um caminho bem perigoso, entendeu? Muito legal. Mestrão, obrigado aí por seu tempo. Acho que como o Rickson falou na nossa conversa, acho que o tempo é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, né? E você está dedicando aí um pouquinho do seu tempo, que eu sei o quanto ele é precioso, para ter essa troca aqui comigo. De novo, agradeço também pela confiança, né? Muito obrigado e espero que a gente faça outros aí no futuro.
Valeu, Andrezão. Obrigado aí pelo convite. Um prazer participar aí desse teu projeto. Espero que a gente consiga aí, de certa maneira, inspirar mais pessoas, né, a correrem os riscos, a sair da zona de conforto, a usarem o jiu-jitsu como ferramenta para ter uma vida melhor, né? Acho que a gente não tem o poder de motivá-las, né? Porque acho que as pessoas, só elas próprias podem se motivar, mas talvez, de certa maneira, inspirá-las já é o suficiente. Né? Já ficaria feliz se a gente conseguisse essa missão aí. Você, para mim, foi uma grande inspiração, inclusive ter a honra também de estar junto, fazer o seu curso, foi muito importante para mim e para o meu negócio. Falo isso Obrigado. muito, uso muita coisa do que você me passou. Enfim, muito grato aí por tudo. Legal demais. Valeu, Andrezão. Obrigado aí. Um abraço. Um abraço.